Fala galera, como é que vocês estão? Bora Dota aqui. Vim trazer hoje outra mãozinha de dúvida aí, também utilizando o Icemizer, né, o software que a gente tem para tomar decisões no pré-flop. Então vamos lá. Bom, a mesa roda em gap até chegar na posição chamada hijack, tá? O jogador do hijack com 73 blinds aí, o Baltic Moose, entra por praticamente um mini raise ali, 2.04. E o cutoff com 24.28 blinds ali, por volta dos 25 blinds, e me vai ao win, né? O button e o small foldam. E essa aqui foi uma dúvida que eu tive, né? Se eu deveria entrar com essa mão, com esse as valete do big blind aqui. Eu aproveitei que esse é um software que me auxilia bastante aí nessa tomada de decisão do pré-flop, né? E, bom, eu acabei indo ao win, né? E na dúvida eu fui ao win e vamos rodar ele aqui no Icemizer e ver qual que é a resolução sugerida aqui que vai acontecer, né? Para ver se a gente tomou a decisão correta, ok? Então, tá lá. A configuração do torneio também é uma configuração bem basicona, tá? É uma configuração que inclusive já vem no Icemizer, né? A distribuição dos payouts ali. Essa é uma situação que não é mesa final, não é bounty, tá? Então é uma situação padrãozinha, chip EV que a gente chama, né? Então vamos lá. O que a gente tem que ter bem definido aqui, né? O hijack deu raise, né? A informação que a gente não tem é quais mãos a gente do Big Blind deveria ir ao win aqui quando esse jogador faz mini raise, esse vai ao win e eu tô do Big aqui, quero saber quais mãos que eu vou ao win, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que saber é quais mãos esse jogador vai ao win, tá? Outra informação que eu preciso saber, quando eu vou ao win, quais mãos esse jogador provavelmente vai pagar também, tá joia? Então, em cima disso, a gente vai fazer a nossa construção do nosso range aqui, né? Ou da categoria de mãos que a gente vai querer jogar dessa maneira. Então, vou clicar aqui em C+, e ele vai me dar uma abstração aqui que a gente chama de Nash, mas que não vai ser também discutida nesse momento, porque não é o foco por agora, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui? No hijack, a primeira coisa que a gente vai fazer é quais são as mãos que a teoria ótima do jogo sugere para que esse jogador aqui esteja dando raise no pré-flop, tá? Como eu não tinha nenhuma informação específica de determinado jogador, aquele jogador ele é muito agressivo, ou aquele jogador ele é muito tight, ou aquele jogador é um maníaco, eu não tinha essa informação, então o que eu faço, né? Eu vou pegar o que a teoria ótima sugere e vou tentar, às vezes, dar uma adaptada ali para um pouquinho mais tight, né? Um pouquinho menos mãos que ele deveria estar jogando, ou um pouquinho mais loose, né? Que é um pouquinho mais mãos que ele deveria estar jogando. Então, vou dar uma apagada aqui de uma maneira geral e vou pegar aqui quais mãos que ele deveria estar jogando. Então, vai ter aqui 7-7 até o 4-4. Essas mãos aqui, ele provavelmente vai estar abrindo aqui até um As 8, mais ou menos, de vez em quando um As 7. Conferida dos 10x. Das mãos suited, o rei vai até o rei 4. Provavelmente vai estar abrindo todos os ases. Os 8x suited, 9, valete dama, essas coisas aqui. As damas vão um pouco menos do que os reis, beleza? Os 7s, eu provavelmente vai estar abrindo todos aqui. 7-6, 8-6, essa parte aqui que chama Connector Suited, né? Ou a parte dos connectors aqui. Conectores, né? Naipados, que é 7-6, né? 8-7, 9-8, e tem os gap connectors, que são os conectores, né, espaçados, né, por um. Então, se você tinha 8-7, que é um conector naipado, você tem um espaço entre os conectores, que é o 8-6, por exemplo, beleza? Essas mãos aqui, provavelmente ali, na casa de 28% das mãos, é o que ele vai estar abrindo nessa situação, beleza? O cutoff, né, esse aqui talvez seja a parte um pouco difícil dessa análise, tá? Por quê? Porque o cutoff, na teoria e na prática, ele desvia, de certa forma, até relevante, tá? Tem algumas mãos que fazem sentido, sim, dele estar jogando por all-in, na teoria. É nelas que eu vou me embasar para montar essa estratégia aqui, mas populacionalmente pode ser que essa estratégia esteja um pouco diferente, tá? Pode ser que esse jogador esteja indo bem mais tight na prática do que a teoria sugere, beleza? Ou ele pode estar jogando mãos bem mais fortes, né? Ou geralmente, do que ele realmente vai estar jogando nessa situação. Então, o que eu vou fazer aqui?
eu vou tirar essas mãos aqui que ele vai estar jogando assim. E aí, de novo, vem aquelas perguntas básicas, né? Se esse jogador aqui tivesse uma mão como as, ele provavelmente, qual jogada ele faria, né? Ele provavelmente jogaria por um tribet, né? Ou um aumento sobre o mini raise que o hijack fez, não all-in, né? Eu acho que ele tem espaço ali para conseguir fazer ainda uma sizing, né? Ou fazer um tamanho de aposta ali no pré-flop ainda legal, que ele não precisa ir all-in com as as, né? Ele pode fazer uma jogada que não necessariamente envolva o all-in ali no tribet. Então, as, rei, essas mãos aqui provavelmente não vão fazer muito sentido nessa teoria. Quais mãos, dentre a categoria dos pares, fazem um pouco de sentido teoricamente para ele estar jogando dessa maneira ali do cutoff contra o hijack, né? 10-10 é uma mão que faz bastante sentido para ele estar jogando assim, porque quando você tribeta não all-in, né? As possíveis, vou falar assim, é um pouquinho complicado aqui, mas às vezes que esses jogadores interagem aqui se torna difícil, né? Não é uma jogada que fica muito boa assim de uma maneira geral. E a outra coisa é que quando esse jogador opta por jogar só de call versus uma tribet não all-in, ou seja, eu não fui all-in no pré-flop. Esse cara fez mini raise e ele fez 40 mil fichas, eu fui lá e fiz 100 mil fichas, beleza? Esse jogador ainda vai estar jogando por call algumas vezes. E o 10-10, quando bate um flop, por exemplo, rei high ou um dama high, ele não se beneficia tanto. Então essas mãos geralmente elas são convocadas aqui para ser jogadas por all-in. Ele, o 10-10, o 9-9, o 8-8, geralmente tem esse perfil aqui mais ou menos assim, beleza? Outras mãos que são sugeridas para que isso aconteça mãos na casa das Broadway Suited. Broadways, de novo, são aquele conjunto de mãos ali que envolvem valete, dama e rei. Vez ou outra, dentro das classificações das Broadways, o pessoal coloca 10 também, beleza? Só que o 10, assim como 2, 3, 4, 5, 6, 7 ao longo do baralho, é um número. Então, as Broadways seria mais as figuras mesmo, valete, dama e rei. Mas, valete 10, né, a fileira dos 10, rei 10, dama 10, vala 10, também são classificadas como Broadway Suites, beleza? Então, grande parte das vezes, o vala 10 entra nessa classificação aqui, segundo a teoria ótima do jogo, e essas outras três aqui, que é o rei vala, o vala dama e o rei dama, beleza? Elas são umas mãos que você consegue jogar de call, né, versus o mini raise em 40 mil fichas, você consegue só pagar pré-flop e tentar jogar contra o Big Blind aqui, ou quando o Big Blind for você jogar só contra o hijack, mas que elas têm um benefício bem maior jogando por all-in, tanto que a frequência que elas deveriam jogar por all-in dessa posição quando o hijack abre, né, é quase que 100% de all-in, né, essas frequências aqui eu estou colocando 100%, mas elas são quase 100%, beleza? Quais outras mãos fazem sentido? Mãos que envolvem uma jogabilidade ruim no pós-flop, ok? Por mais que você esteja em posição, você vai jogar um potaço em posição e que se você errar o flop, você não necessariamente vai lidar tão bem, mas é uma mão que é muito boa de você incluir no seu all-in pré-flop. É as e rei, as e dama, beleza? E aí, né, aqui começam a ter parte dos desvios que eu acredito que a população não vai estar fiel ao que a teoria sugere, tá? A teoria sugere que você pudesse ter aqui por volta de 50% de algumas mãos na casa desses ases aqui, ó. Beleza? Por volta de 50%. Por quê? Porque esses ases aqui, né, no pré-flop, quando ele recebe o call, ele ainda tem uma equidade, beleza. O Ase 5 e o Ase 4 específico, ele consegue ao longo de... Quando junta lá, por exemplo, eu vou all-in e o cara vai all-in. Eu ainda corro por algumas simulações de sequência. Vamos supor que o board vem tipo 2, 3, 4, né? Ou vem flush draw de Ase, aí o meu Ase performa bem. Então, nos all-ins pré-flop, o solver gosta bastante de incluir em estratégias até 25 blinds, esses Ase 5 e Ase 4 aqui, pelo menos metade das vezes. Tá? Mas como eu acredito que a população vai estar bem desviada dessa estatística, eu não vou colocar essa mão aqui jogando assim não, beleza? Por outro lado, eu já acho que, por exemplo, o 7-7, que a teoria sugere que ele deveria ter aqui por volta de entre 15% e 25% de frequência, eu já acho que eu posso colocar ele aqui como 50%, porque populacionalmente eu vejo essa mão entrando aqui com uma frequência maior, beleza? E o Vala-Vala,
Como tem um jogador aqui com 13, um com 30 e eu com 35 aqui, eu não sei até que ponto esse Vala-Vala vai ser interessante dele jogar por 3-bet call, assim como ele vai jogar o As-As, o Rei-Rei. Então, às vezes, ele jogar o Vala-Vala pro all-in, ele tem um valor esperado, ou espera ganhar mais fichas do que ele ter que jogar pelo 3-bet, ter todo o malefício igual o 10-10 sugere. Então, eu vou colocar ele aqui bem específico, né? Você colocar 25%, o outro você coloca 50%, mas os ajustes são mais ou menos por aí mesmo que eles deveriam acontecer, beleza? Então, eu estou colocando que ele deveria estar tribetando, indo all-in, né? Tribetando all-in aqui, colocando todas as fichas com essas mãos, ok? Então, eu vou colocar aqui para ele calcular em cima disso, das mãos que o vilão deu raise e as mãos que o jogador está indo all-in, ok? A outra, e aí, o que eu quero saber? Quais mãos eu do Big Blind, né, recapitulando tudo. Por que eu estou montando esse tanto de coisa? Nossa, Breno, mas eu vi que você colocou o range que esse cara está abrindo, né, o range que o cutoff está indo all-in. Mas você não queria saber, não é o seu range? A minha dúvida é quais mãos eu deveria ir. A minha dúvida foi em cima do As Valete Off, né, que está aqui mostrado aqui. Mas a minha dúvida é quais mãos, junto com o As e Valete, eu deveria ir aqui. Algumas mãos são fáceis, As, Rei, Dama, Vala, mas e as outras, né? E aí, para eu fazer isso, eu preciso tanto do raise que esse jogador dá, quanto o que eu estou esperando que esse jogador vá ao win. E a outra informação é, quando o jogador do cutoff vai ao win e eu também vou ao win, quais mãos o hijack aqui vai dar call sempre, né? Quais mãos ele vai estar sempre dando call aqui nesse spot. E aí, como esse spot ele é bem estranho, né? Porque são muitas fichas envolvidas, tem um cara abrindo o hijack, o cara tá indo do cutoff 24 blinds. Já nesse range aqui você tem dificuldade de montar ele. E aí você tá tendo um range do Big Blind entrando atravessado. Então eu espero que o range do hijack seja um range bem forte, tá? Eu só não espero que ele fold As e Rei pré-flop. Então o que eu vou fazer? Ele vai pagar com todos As e Rei, 10 mais, e eu já acho que As e Dama Suited ele consegue foldar, assim como ele consegue foldar 9-9. Então eu vou deixar esse range aqui, beleza? E aí agora sim, tendo todos esses ranges envolvidos, eu vou clicar aqui no IC+, e ele vai me dar quais mãos eu deveria estar indo all-in nessa situação, beleza? Eu já dei o spoiler para vocês que eu fui com As e Valete. Então tá aqui, ó. Quais mãos que eu do Big Blind deveria ir all-in quando o hijack dá raise e o cutoff vai all-in, que é o push, né? Empurrou todas as fichas, foi all-in. Então tá lá. 9-9 para cima, né? Todos os verdinhos aqui são mãos que eu deveria estar indo all-in aqui nessa situação, beleza? Então o que é? 9-9 mais, né? 9-9, 10-10, vala, a gente fala nomenclatura de 9-9 mais. As e Dama Suited, ou naipado, mais. E As e Rei off. Perceba o quanto o As e Dama off, né, ou de naipes diferentes, ele tá break-even. Aqui tá até um pouco mais nítido. O que é break-even? É um número muito próximo de zero, né? O que isso quer dizer? Brian, quer dizer o quê? Que quando você tem uma jogada break-even? Que tanto faz se você foldar ou se você for all-in. O jogada esperada, né? O tanto de ficha que você está esperando ganhar ao longo prazo com aquela mão é o mesmo. Então aqui está falando que você está perdendo 0.03 blinds, que o blind aqui é 20k, né? No longo prazo, se você for all-in com essa mão. Isso vai fazer muita diferença? Mano, você precisa de uma amostragem zilionésima para você fazer isso ser diferente. É praticamente 0 a 0. Você pode ir all-in ou foldar essa mão aqui, que vai ser o mesmo resultado, beleza? Só que uma coisa aqui que ficou clara é o quê? O As Valete, que é a mão que a gente estava no momento, ele está perdendo 2.15 blinds cada vez que ele entra nesse determinado spot, tá? Lembrando que esse aqui, e aí a resposta, então é essa aqui, esse range ele é bem tight. O que é um range tight, gente? Range tight é um range duro, né? É um range forte, é um range pequeno, duro, forte, ele é um range bem duro, e que dentro desse range duro, As e Dama off seria o break-even, que é você pode fazer o que você quiser, e all-in ou foldar, e o As e Vala off não é break-even e você está perdendo muita grana, né? Por volta de 10% do As aqui, se você for comparar com a mão que você mais ganha,
você está perdendo por volta de 10% do as, então essa mão aqui, ela não deveria estar sendo jogada por all-in mesmo, ok? Lembrando o que, gente? Que essa resolução aqui foi considerando esse range aqui de raise pré-flop do hijack, beleza? 28%, exatamente essas mãos. Foi considerando que o jogador do cutoff estava em all-in com essas mãos, beleza? Que são parte das mãos que a teoria ótima do jogo sugere, mais uma adaptaçãozinha minha aqui quanto vala-vale ao 7-7, beleza? E que, considerando que essa situação é uma situação que não acontece, né, não é corriqueira de acontecer com frequência, que o range sugerido que o hijack vai pagar quando o cutoff for all-in e eu do Big Blind também for all-in, vai ser as e rei e 10-10+. Um range bem sólido ali, né, bem duro ou bem tight, a nomenclatura que quiser. Beleza? Então, para essa resolução, que eu acredito ser bem viés da realidade, tá? As e vala off é um fold e é muito fold, beleza? Quais mãos ali poderiam estar sendo encaixadas antes de pagar com esse as e vala off aqui? As que perdem menos do que ele, certo? 8-8, por exemplo, tá perdendo ali 1/5 de blind, é relevante, mas não é tanto. Então, entraria primeiro, antes do as e vala off, o as e dama off, e depois o 8-8, e depois o as e vala suited. Para só depois, né, bem depois no caso, porque ainda você teria que entrar aqui com rei dama suited, rei vala suited, vala dama suited. Então perceba aqui que simplesmente por essa mão ser off suited, né, uma outra curiosidadezinha, o vala dama suited aqui, né, dentre as composições possíveis para esses dois jogadores, ele perde menos dinheiro do que o as e vala off, por exemplo, beleza? Então, é só uma curiosidadezinha aqui do spot. No mais, foldem essa mão de quando chegar esses spots esquisitos para vocês. O showdown, acabou que o Baltic Moose foldou esse spot. Ele é um spot bem estranho mesmo, não costuma acontecer com tanta frequência, mas a gente está possível que aconteça sim, né? Eu fui all-in e o jogador tinha 10-10. Então está dentro das composições que a gente tinha pensado lá. Lembra? Quando a gente foi montar o range que o jogador ia all-in aqui, o que a gente considerou que ele tinha? 10-10, 9-9, 8-8 e parte dessas mãos aqui, ok? Então a nossa abstração ela é um pouco voltada para a realidade e essa foi a resposta que a gente teve, beleza? No mais é isso, tamo junto e até semana que vem. Valeu!